Olá, sejam muito bem-vindos ao Vitamina Ped, nosso podcast de pediatria. Eu sou a doutora Juliana Alves, pediatra e neonatologista. Estou aqui com a doutora Cecília. Olá, eu sou a doutora Cecília, pediatra e neonatologista. Estamos aqui com a Caterine Sorroche, psicóloga e especialista em saúde materna feminina. E vamos conversar sobre um assunto muito gostoso, que é o puerpério. Bem-vinda, Cá. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Então, vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta. Ninguém prepara a mulher para o puerpério. O que mais choca as mães nessa fase? Que eu acho que é uma fase de muita mudança, principalmente no primeiro filho. O que você sente, o que você lida, que mais você tem que trabalhar com essa mulher? Tá. O que eu mais escuto no consultório é porque ninguém me disse que seria assim, né? E acredito que a mulher moderna, a maternidade nos dias de hoje, a mulher chegou até aqui vivendo uma vida em que ela é muito autônoma. Então, o puerpério é esse convite a você parar essa vida lá fora, né? Se você tem um parto, aí você... Eu achava isso, eu achava que assim, minha bolsa ia estourar, ia ter meu parto, ia voltar para casa, tudo bem, a vida ia fluir. Eu achava que a vida ia fluir normal. Eu não tive dificuldades com a amamentação, então a vida até poderia fluir, não fosse outras questões. Mas é isso, eu tinha essa sensação de que minha agenda vai parar ali e depois vai continuar, e não é assim, né? Então, o grande choque de realidade é perceber que que a realidade está chamando para um outro ritmo de vida. E neste contexto, é que é muito chocante mesmo. Então, a mulher ela tem dificuldade de se ajustar, né? Eu falo que o puerpério ele é uma sintonia de rádio, assim. Antigamente a gente ficava sintonizando a estação naquele botãozinho bem, né? Tinha que ser bem delicada. E é isso, assim, de um dia para o outro, sua vida para. Até então você tinha lá o acompanhamento, de repente, de um pilates, do obstetra, de fisiopélvica, de uma equipe, de pessoas que te acolhiam, e do nada você não tem. Do nada você está em casa só com a pediatra. E com o marido, com o bebê que chora, tem que se preocupar com a amamentação, sono, fralda, fez xixi, não fez xixi. Então, essa realidade choca muito. E aí é quando ela vai se dando conta de que ela não tem mais propriedade sobre a própria vida. Ela não consegue tomar banho na hora que ela quer, lavar o cabelo na hora que ela quer, não consegue comer. Então, esse caos, né, é o que eu falo assim, quanto antes essa mulher tiver o acompanhamento, melhor, porque desde o primeiro dia ela vai entendendo como ela vai também organizar essa rotina, né, para ela se organizar. Então o choque ele vem muito daí, porque ela não consegue se organizar, tá tudo fora de controle, e normalmente somos mulheres, né, que a gente saía, trabalhava, dava conta de tudo, tá ali, pega o carro, vai para tal lugar, volta, não sei o quê. Então, a gente tá sempre muito ativa. E aí no puerpério, a primeira coisa que ele te pede é entrega, porque se você não se entrega, a amamentação não se estabelece. Eu acho que a gente também vem, acho que vem lá da nossa criação, dos nossos pais, onde eles nos criaram para ser independente, porque muitas as nossas mães não queriam que a gente fosse dependente de um marido. Então, a gente foi toda uma construção da nossa mente para a gente ser independente. Ninguém nos ensinou nem nos preparou para a coisa mais importante da nossa vida, que é criar nossos filhos. Essa é a verdade. Então, eu acho que essa mudança é uma coisa inesperada, porque ninguém preparou a gente para olhar a vida numa outra velocidade, né? Não olhar com performance, vou performar. Filho não é porque na vida, se você estuda, você passa na prova. Se você chega cedo, trabalha, obedece, você cresce onde você desce, você se esforça, você cresce. Mas o filho não é assim, você vai se esforçar pra caramba e às vezes vai dar tudo errado. Às vezes até pra engravidar, né? Às vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho, mas ela não consegue engravidar. Daí ela tem um neném, às vezes não dá tudo certo. E às vezes a amamentação é uma questão. E tudo isso vai mexendo muito com a percepção de mundo daquela pessoa. Tipo, caramba, mas até hoje eu fiz de um jeito, deu certo. Agora eu faço, não dá nada certo. Mas é porque a vida não é assim, né? E não tem uma receita, igual o casamento também. Não tem uma receita pra eu te falar, ó, se você fizer isso, isso, isso com seu marido, vai dar tudo certo no seu casamento. Não funciona assim, é uma união de duas pessoas. E aquele bebê ainda tá formando toda aquela família, né? O primeiro filho é aquele choque, né, cara? É uma construção, né? Nasce a criança, nasce o neném, a gente está construindo uma relação com aquele bebê, construindo uma relação com o marido que está ali como pai, né? Achando também o espaço dele, porque tem essa simbiose, né, entre a mãe e o bebê. Exato. E essa falta de liberdade, né, que a gente tem,
eu brincava, falei assim, gente, a sensação que dá é uma bola de ferro no meu pé, né? Eu não tenho mais liberdade de ir e vir. E é isso, a gente foi criada, a nossa educação foi muito isso, seja independente, tenha a sua vida, não deixe a sua profissão a minha mãe falava para mim, não deixe a sua profissão por homem nenhum e por filho nenhum. Olha. Por só quê? que Porque peso quando ela isso teve tem, né? o segundo filho, que é meu irmão do meio, eu sou a mais nova, quando ela teve o segundo filho, ela parou de trabalhar. Então, aquilo ali mexeu demais com a cabeça dela, né? Então, a filha, mulher, a mais nova, né? Ela foi criada assim, não deixa a sua opção por filho nenhum. Então, eu ficava, né, naquela, meu Deus, e agora? E eu me lembro que eu olhava na janela e falava assim, existe vida lá fora e eu tô aqui. Exato. E olha como é curioso, né? Eu lembro até hoje, no puerpério da minha primeira filha, eu pegando o carrinho, porque assim, eu aproveitei o puerpério e eu oriento isso para várias pacientes. Você tem que sair de casa, tem que tomar sol, tem que expor o bebê ao sol, tem que passear. Isso, eu também falo. Faça coisas que são prazerosas para você. Eu não tive essa orientação. Também não. Né? E aí eu lembro até hoje, eu tava passeando com o carrinho, eu falei, não, hoje ela tem que dormir, fazer soneca a tal horário e tal, então eu vou almoçar naquele restaurante. Vou sair e tal. Eu lembro até hoje, eu tava almoçando e eu olhando pra rua, assim, os carros passando, dia de semana, as pessoas lá fora vivendo a sua vida de trabalho. Eu falei, nossa, existe vida fora das quatro paredes do escritório. Porque eu era do corporativo. Então, o meu pensamento já foi o contrário, assim. Será que isso cabe na minha vida agora? Como mãe? Será que aquele ritmo de antes cabe hoje na minha vida de agora? E não coube, né? Tanto é que eu tô aqui. Você não voltou, né? Nunca voltei. Então, realmente é essa transformação, essa adaptação. Acho que a maternidade, ela choca no começo, mas ela pode abrir portas, assim, ela expande o nosso olhar. Expande. É isso. Para quem tá disposta, fala assim, eu vou promover as mudanças que eu quero para a minha vida, para a vida da minha família e principalmente para a vida dessa criança, assim. Que mãe que eu quero ser para essa filha, para esse filho, para essa família? Que mulher que eu quero ser lá na frente, né? Acho que você para também de andar naquele automático de performar, enfim, e você começa a se olhar e olhar o mundo, né? E olhar o mundo numa outra velocidade. Eu falo isso para os pacientes. Aproveita porque é uma oportunidade de você prestar atenção numa planta que você nunca viu que estava ali, num sol pegando no seu rosto, aquele calor que você não. A gente não para perceber isso no dia a dia, porque a gente tá sempre ratinho no negócio, né? Correndo. Correndo. O Cá, por que tantas mulheres se sentem perdidas depois que o bebê nasce? Tem uma resposta neurológica para isso, porque o cérebro, na primeira gestação, existe uma modificação em áreas específicas do cérebro voltadas para empatia, conexão, então vínculo, e percepção de si mesma. Então, ao mesmo tempo que ela está ali que legal. lendo o bebê, aprendendo a ler o bebê, entendendo o que está acontecendo com ele, né? Quem é esse bebê que está aqui na minha frente agora? Ela também está passando por mudanças nessas áreas relacionadas à percepção dela mesma, o que impacta diretamente a nossa identidade. Então, essa perda de si, esse sentimento de perda de si é super legítimo, porque realmente existe assim, uma resposta... É fisiológico, né? É fisiológico, né? E fora isso, tem o mundo lá fora, né? Tem o ambiente, assim, o que esse ambiente está me trazendo de componente para eu me sentir perdida. E é o que a gente estava falando, assim, o piloto automático, ele funcionava até esse bebê chegar. Agora a vida está pedindo outra coisa de mim, né? Esse bebê precisa principalmente de colo, afeto, atenção e ser alimentado. Que eu falo assim, ele precisa ser nutrido fisicamente, mas também nutrido emocionalmente. E aí é que fica difícil, muitas vezes, a gente parar e se entregar, né? Eu falo, assim, a amamentação, você tá ali, né? Você tem que estar ali entregue pra amamentação. Eu lembro até hoje também, um dia que eu pus minha filha para dormir, ela teve muita dificuldade de sono. Isso que fez com que eu começasse a buscar e estudar, porque na época eu não tinha psicóloga especialista em puerpério. O obstetra maravilhoso, ele falava algumas coisas, mas não é a propriedade dele, né? E a pediatra também, na época que eu tive, também não me orientou. Então, assim, foi tudo muito novo. Eu fui estudar. A única coisa que eu ouvi era assim, é normal, vai passar. É fácil, vai passar. Bebês não dormem mesmo, então eu fui estudar. E aí eu lembro que um dia eu tava pondo ela pra dormir e eu falei assim, filha, se você quiser dormir, você dorme. Bebezinha. Se você não quiser dormir, você não dorme, mas a mamãe tá aqui pra você.
me emociono até hoje só de lembrar disso. E ela dormiu em 5 minutos. Então, é uma presença que a gente tem que entregar, que é o que eles sentem. Se eles sentem que eu vivo nesse estado ansioso e eu quero pôr ela para dormir logo para sair dali e fazer outra coisa, Eles seja sentem, ler um né? livro, que Eles seja sabem, eles sabem, eles sentem. Então, esse se sentir perdida vem um pouco daí, assim, porque antes eu era proprietária, dona da minha vida, agora, assim, é você que tá guiando um pouquinho, né? Fazer a questão de todo dia acordar, tomar banho, trocar de roupa, pronta pro dia, vamos lá. Vamos viver isso aqui que tem para viver hoje. Mas é difícil, então essa presença, essa disponibilidade que eles precisam, muda tudo. E aí que a gente fala assim, nossa, estudei a vida inteira para trabalhar, para conquistar isso, conquistar aquilo, e agora? Né? Nada disso tem valor? Não, tem, mas é que cuidar de uma vida tem muito mais valor, Claro. né? Então, E é uma fase de doação, né? É uma fase onde você vai dar. Eu acho que a maternidade inteira você vai dar e você não tem que esperar receber nada em troca. Essa é uma isso. questão importante. entrega Quanto mais eles constante. crescem, mais importante você entender os isso. filhos nunca vão compensar o que a gente entrega para eles. Nunca. E essa não é a lei da vida. Não A lei da vida é você dar. E acabou. Você é mãe, você vai dar. Exatamente. Não espere absolutamente nada. Mas, mas eu acho que as pessoas não estão preparadas psicologicamente para isso mesmo, para enfrentar esse Não, mas momento não estão. de E tipo, aí, eu vou me doar eu e acho acabou. que nesse período também tem uma coisa que você sente falta dessa anterior, né? É como se fosse um luto. Você É um fala assim, luto, é um luto. é um luto. Você está É um vivendo um luto. luto daquela pessoa, daquele indivíduo que era antes da maternidade, porque você está conhecendo uma coisa nova, um sentimento novo, uma rotina nova, né? E é um amor, assim, né? Que mal cabe dentro do peito, então, assim, chega até a sufocar. Então, é tudo muito novo. E aí você olha na solidão da amamentação, da madrugada, principalmente, né? Que você sente ali que você tem contato único, você com você mesmo e aquele neném. E aí você fala, nossa, né? A vida tava boa. Sinto falta disso. Mas, ao mesmo tempo, você fala, puxa, mas eu tô aqui, tá tão bom também. Então, eu acho que construção. é uma questão de você treinar o seu cérebro também. Pra você entender. Eu me lembro que uma vez eu tava na madrugada, assim, com o meu filho mamando, e tava chovendo. E eu falei assim, gente, eu queria dormir, mas o que eu tenho agora é poder observar a chuva. Então, é que eu vou. E aí eu fiquei, assim, olhando a chuva, e eu escutava um outro neném chorando, aí eu escutava um cachorro latindo. Então, é como se eu ampliasse mesmo o meu cérebro pra perceber coisas que eu não ia perceber. Você pode falar, tá, mas eu não quero, isso não me importa. Não, mas isso tem uma beleza, existe uma beleza nisso. De você ver a chuva caindo, de você sentir aquele cheiro de chuva. Que são coisas que no meu dia a dia eu não fazia, absolutamente não cabia, né? Então, você começar a enxergar a vida nessa outra velocidade e dar valor para essas outras coisas, e que depois, aquela criança também, quando ela começa a descobrir o mundo, você também começa a olhar o mundo pelos olhos dela, e isso também começa a te encantar. É muito lindo, é muito bonito, é muito humano, né? E é uma coisa que eu acho que a gente acaba, pela correria, deixando de lado, numa grande cidade mais ainda. Acho que São Paulo aflora mais ainda essa coisa de velocidade. E eu tinha uma pergunta assim, a privação de sono, ela afeta… Eu acho que a privação de sono, ela também afeta muito a questão de saúde mental da mãe. O que você trabalha e vê, isso é mais nos primeiros meses, isso piora depois. Essa questão de depressão mesmo, pós-parto. A privação de sono é um dos grandes baques que a gente tem no começo, porque a gente escuta, né? Você nunca mais vai dormir, mas viver essa realidade é diferente. Ela pode levar, assim, a estados mais ansiosos, a alteração de humor. Então… Mas, de novo, né? Tem como manejar isso. Porque, assim, tem bebês e bebês, vocês sabem melhor melhor que eu disso. Tem bebês que acordam de hora em hora, e outros 3 em 3, e tá tudo bem. Não, só acordou uma vez por noite, tá maravilhoso, não conta pra ninguém. Conta pra ninguém. Mas, ainda assim, é um corte nesse sono. Então, existem formas da gente manejar isso. Que aí entra, por exemplo, descansa durante o dia. Durante o dia. Tem mulher que não consegue. Não consegue. E isso é muito preocupante, e aí né? eu pergunto, o que mais importante tem na sua vida acontecendo lá fora do que aqui? Do que isso, sabe?
E é uma inquietação que nem elas conseguem responder, porque assim, é uma inquietação, é uma produtividade que vem de muitos anos, porque nós fomos educadas para isso, porque a gente viu uma série de coisas na nossa sociedade, nas nossas famílias que nos levaram a ser assim. Então, é uma desconstrução nesse sentido de eu preciso aprender a parar, eu preciso aprender a descansar. E muitas mulheres, elas precisam de uma prescrição médica. Falar, olha, tá aqui, é uma prescrição, você vai descansar. Você vai colocar o seu bebê na soneca, a sua criança, porque aqui, assim, isso é muito importante olhar do bebê, mas tem muitas mulheres que ficam em casa com as crianças até 8 meses, um ano. Imagina, eu outro dia conversei com atendi uma mãe, ela falou assim, eu estou há 8 meses sem dormir. Então, e é só ela que fica com esse bebê o dia inteiro. Então, além dela não dormir, ela tem que ter disposição no dia seguinte para ficar com esse bebê, fazer a introdução alimentar e fazer muitas vezes a comida e, né? Então, é muita demanda. Se você não se permitir descansar, e pode, é permitido, só que a gente internamente não se permite. Então, é aí que entra o trabalho da psicóloga, né? De entender qual é essa raiz, da onde vem essa crença de que eu não posso descansar, de que eu tenho que ser produtiva o tempo inteiro. Então, não é só porque a gente aprendeu a ser independente, mas tudo que vem daí, né? Da onde vem isso? Quem me ensinou isso? Como foi a maternidade da minha mãe? E os puerpérios da minha mãe, que naquela época nem se falava disso. Como é que foram os das minhas avós? Né? Minha avó, uma delas teve 6 filhos, fora os 2 ou 3 abortos. Então, assim, 8 gestações, provavelmente. Como é que era isso? Ela vivia provavelmente sozinha, um filho já cuidando do outro, os mais velhos. Então, não se falava em puerpério. Provavelmente deve ter tido uma depressão pós-parto aí, né? Então, quanto antes a gente cuidar desse dia a dia, mais eu consigo logo detectar uma depressão pós-parto ou evitar uma depressão pós-parto. Porque hoje, se a gente tem essa mulher, né, que vai carregando, dando conta 1 mês, 2 meses, 3 meses, a depressão pós-parto, ela não é só necessariamente após o parto, ela pode acontecer 2 anos depois também. Sim. Porque mas ela está começando lá atrás, né? Porque é em decorrência da maternidade, em decorrência de tudo isso que ela foi vivendo, e aí, de repente, e provavelmente ela explode, né, digamos assim, ela surge quando a vida está estável. Às vezes, quando a criança começou a ir para a escolinha, quando aquela mulher realmente parou de ter uma vida em função do bebê, em função da criança, é aí que surge a depressão pós-parto. Então, tem como prevenir também. E o que você fala pra gente, assim, quais são os sinais que te chamam a atenção para entender que essa mulher está caminhando para um lugar de depressão mesmo, de blues, que ela não tá bem? A ansiedade, por incrível que pareça, né? Assim, Ansiedade esse jeito de ficar funcionando também é um lado da depressão, né? Não é só ficar deitada no quarto sem querer fazer nada. O isolamento social, então, assim, essa retração. Eu digo não para tudo, eu não quero me envolver, não quero ir na casa de ninguém, não quero que ninguém venha na minha casa, assim, de tão cansada, entre aspas, que ela tá. Mas não é só esse cansaço, é porque ela realmente não tem disponibilidade emocional. Então, às vezes também é uma mãe que ela, se você entrar mesmo no dia a dia dela com a criança, você consegue perceber que ela não tá se conectando ao bebê, ela não senta para brincar. Ela tá ali, senta 5 minutos, ela tá... Ai, preciso lavar a louça. Nossa, esqueci de colocar aquela roupa na máquina. Ai, lembrei de fazer isso. Então, tudo vai tirando ela desse momento de conexão com a criança. É difícil chegar aí, assim, mas é possível chegar e falar, sabe, assim, consegue perceber que esse momento não tá tendo. Então, ela vai buscando fugas, né? Claro que inconscientemente, para não estar ali com a criança. Porque já cansou, já esgotou, já não tem mais de onde tirar, né? Não tem mais energia. A tristeza debilitante, então uma tristeza constante e debilitante. Então tem níveis diferentes, né? No total são 12 sintomas que a gente tem que investigar para ter aí um diagnóstico certeiro de depressão pós-parto, né? E chega num ponto em que tem até uma rejeição, né, da criança. Fala um pouquinho a respeito disso. Então, aí já é uma depressão num nível mais moderado, né? Que pode surgir também, mas logo após o parto, nesses meses iniciais. Às vezes a gente consegue ter algum indício disso já na relação com a amamentação. Então, a amamentação ela também é psicológica, né? A gente também precisa entender esses componentes psicológicos, da disponibilidade emocional, quanto que eu tô ali.
casos anteriores, se a mulher antes da gestação, né, dessa gestação, já teve casos de ansiedade, depressão, já é um alerta vermelho para a gente monitorar mais essa mulher depois do parto. E a rejeição é um dos sintomas mesmo, é um de, assim, não quero me envolver. E a gente vê casos que só o pai assume, e aí pede ajuda de uma avó, de uma babá, alguém assim, para ser essa figura que vai ficar com esse bebê também, ajudando ali junto com ele, né? E é importante, eu já tive 2 casos de psicose puerperal mesmo. É importante que isso escala muito rápido, né, Sim. cara? Isso vai muito rápido. Então, quando eu começo a perceber alguma coisa, eu já sinalizo, porque eu falo: "Isso aí pode evoluir muito rápido", e nossa, eu tive uma paciente que evoluiu, assim, numa semana, assim, Nossa. mas é isso, ela já tinha um quadro de depressão antes. Então, ela evoluiu muito rápido, ela teve que ser internada. As 2 tiveram que ser internadas. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa olhar, porque isso vai mudar, imagina, a configuração toda daquela família, e aí também a rede de apoio, o quanto ela é importante, né, cara? O quanto que ajuda. É importante a gente ter uma noção do pré, né? Como que é a história. Por isso que é importante nós também, como pediatras, entrarmos nessa questão, Sim. né? Como que é essa mulher antes? Como que foi? Como que é o dia a dia dela? Como é que é a rotina dela? Porque quando a gente já observa algum sinal já estranho, você já tem que, tá, como é que era antes? Sinalizar, né? Isso que a Jo falou. E aí, muitas vezes, eu falo com o médico obstetra, para ajudar também, principalmente quando é logo após, né? Que ainda está muito ligado ainda no obstetra, tem essa relação, né? Desse tempo da gestação. Então, é super importante esse alinhamento, né? Interdisciplinar. Encaminhar. Eu acredito muito no poder dessa equipe, porque essa mulher, quando ela tá grávida, ela vai ser assistida por esse obstetra, ou por essa obstetra, que tem um olhar para a gestação, tem um olhar para o bebê, mas principalmente tem ali uma possibilidade de olhar para a mulher. E aí, quando o bebê nasce, de novo, né, é um luto também. A mulher às vezes se sente sozinha por isso, porque acabou toda aquela rotina de agenda, de exame, de ultrassom, de consulta, blá, 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 e agora é o silêncio. E ela não tem mais essa rede acolhedora. Aí, o primeiro contato que ela vai ter é com a pediatra. Então, falou assim, a pediatra é o principal olhar. A gente, infelizmente, ainda tem pediatras que só olham para o bebê, que nem olham para a mãe. Ah, você deu chupeta? Ah, mas não sei o quê. Só critica, só julga e não ajuda. Isso, cara, né? isso. Então, mas assim, vocês com certeza sabem melhor do que eu. O bebezinho vai lá, você vai observar sinais específicos da fase daquele bebê, mas você tá ali ouvindo o coraçãozinho, você tá tendo a possibilidade de olhar para a mãe, de ouvir a mãe, de ouvir como tá o dia a dia em casa. Se ela vai muito sozinha na consulta, poxa, como que será que tá esse relacionamento? Como será que estão as coisas em casa? Tá dormindo? Tá descansando? Não tá? Tá com ajuda? Não tá? É o primeiro contato, que é assim. E aí ela tá naquele caos também tentando estabelecer um vínculo com vocês, né? Mas isso é importante fazer parte da consulta, né? Sim. Às vezes eu tenho várias pacientes que chegam e falam assim, depois da primeira consulta, falam assim, nossa, essa consulta foi mais minha do que do neném. Por que isso? Mas sempre elas falam porque isso. o bebê, assim, o bebê você vai pesar, você vai medir, você vai, né, ver, põe pra mamar, porque ver o como é bebê que tá é a parte mamando. fácil, gente. É o mais bebê fácil. E aí você tem que falar, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá seu dia a dia? Como é que tá sua rotina? Você tá conseguindo dormir? Você tem alguém pra te ajudar? Às vezes eu falo assim, não é nenhuma ajuda com o bebê. É uma ajuda, às vezes, com a casa. Não tem alguém pra te ajudar em casa? Isso, pra quem tá fazer fazendo a comida. pra limpar a casa, pra arrumar a casa. Porque eu falo, às vezes a casa tá uma bagunça e você também não consegue, porque a casa tá uma bagunça. Então, se tem alguém que tá ali no background, né? Arrumando isso, você já se sente um pouquinho melhor, né? A mulher, no puerpério, ela não tem condições de fazer lista de mercado, pensar em conta para pagar, essas coisas práticas que o cérebro funcionava muito bem antes do bebê nascer, não funcionam mais na mesma velocidade depois que o bebê nasce. Porque, de novo, biologicamente, essa mulher está sendo preparada para uma outra coisa, que é amamentar e fazer uma vida, sobreviver, né? Cuidar de uma vida. É neurofisiologia. Então, assim, ela não tem condições de pensar nisso. Então, o entorno é extremamente importante para isso, assim, levar uma água, pensar no que ela vai comer. Eu lembro até hoje, assim, meu marido, assim,
a minha filha chorou, deu meio-dia lá, não, vamos almoçar? Eu falei, não, vou dar mamar pra ela, tá chorando, vou amamentar pra ele. Não, vamos almoçar primeiro, são meio-dia. Então, porque se a gente deixa, é isso, você vai almoçar 3 Você horas vai da ficar tarde, sem 4 horas da comer, tarde, vai ficar sem comer, vai ficar beliscando, e tudo isso contribui pro nosso cansaço. Então, esse entorno é essencial para cuidar de fato do entorno da mulher, porque o bebê quer ela. Vai dividir em alguns momentos, diversos momentos, com o pai, com a avó, com funcionária, que seja assim, com qualquer pessoa. Mas o principal é ela. Então, precisa ter esse cuidado do entorno mesmo. Isso que é também a questão do pai é importante nesse momento. Observar essas questões, né? Isso que você falou. Pagar uma conta, organizar uma rotina, ajudar de alguma maneira, coisas até que ele não fazia, que ela que fazia, mas que aquele momento ela não vai conseguir fazer. Exato. E que às vezes muitos pais não têm essa E aí percepção, né? e aí que entra a questão desse casamento, o quanto muda esse casamento depois da chegada do bebê, né? Esses papéis, o pai vai ter que assumir mais coisas, vamos dizer assim, que ele não fazia antes O que acontece, cara? O que você acha? no casamento. No Vamos casamento. lá. Vamos lá. Vamos pro casamento. Vou até tomar uma água. Então vamos embasar biologicamente Isso, também. é melhor. Que o homem é isso, o homem é voltado para essa racionalidade. Então, assim, ele é o que vai pensar, ele é o que vai agir, ele precisa ser essa figura masculina dentro da casa. Emocionalmente, eu falo que ele é o contorno afetivo da mulher. É ele que vai priorizar essa simbiose, essa ligação mãe-bebê, que é necessária nos 6 primeiros meses, mas principalmente no começo, para que aconteça a vinculação e tudo mais. Então, ele vai blindar. É ele que tem que ter o pulso firme ali de falar assim, não, agora a bebê vai dormir, ninguém vem, não vamos receber visita agora. Não, a Cara não tá bem, não vai receber visita agora. Vamos marcar para amanhã, não sei o quê. É ele que vai blindar efetivamente. Proteger aquela família, né? A família. E além de pensar nessas questões práticas. E aí, de novo, assim, é uma transformação para a mulher, é um luto, ela tá mudando a vida dela, tá mudando o corpo, tem uma disponibilidade física muito intensa por conta da amamentação e por conta depois de sono, enfim. O homem, ele idealmente teria que ser esse cara que também tá aberto a se transformar, tá aberto a mudar. Acho que eles demoram mais, né, Kai? Eu percebo isso. Eu acho que demora. Eu entendo, assim, que o homem, o pai nasce quando nasce o bebê. A mãe, às vezes, ali na gestação, ela já vai se abrindo para uma série de coisas, né? Mas o pai, ele nasce mesmo ali na sala de parto. Então, se nascer, ele tem... Né? Se nascer, porque às vezes ainda demora mais um pouco. Exato. Então, aí a gente conta com a maturidade emocional desse marido, né? Desse pai. E aí é que entra o desafio do casal. Porque até então, era um casal. Um homem e uma mulher. A partir da chegada de um bebê, eles vão se tornar um casal parental. Ou seja, cada um está se descobrindo em novos lugares. De pai e de mãe. E é aí que muitas vezes há o conflito. Se o cara não está aberto a essa transformação como pai, é o homem que vai ficar, de repente, assim... Putz, cadê minha mulher? Minha mulher só dá atenção para esse bebê agora. Aí vem os ciúmes, aí vem mais... E acho que eles também... Cada um traz a experiência da sua criação. E isso começa a aflorar, né? Dependendo de como foi o pai... pai e né? Como foi a mãe. Exatamente, como que é cada papel. A figura paterna desse pai. Sim. Né? O que ele entende por ser pai. Como que foi para ele. E aí é isso que ele vai replicar. Porque aí ele pode replicar a mesma coisa que ele teve, como ele pode falar assim, vou fazer diferente. Porque a maioria de nós... Aí que eu acho que entra a treta. Porque a maioria de nós teve um pai provedor e uma mãe cuidadora. Sim. Só que nós estamos em outra organização. Outro contexto. Porque nós trabalhamos também. Então, nós não somos apenas cuidadoras. E a gente também não quer um marido apenas provedor. Se for provedor, já tá maravilhoso, né, gente? Mas a gente não quer ele só provedor. A gente quer ele junto com a gente. E ele não tem a menor ideia de como fazer isso. E a gente percebe que tudo que ele faz é mal feito. Vai trocar a fralda, a criança chora mais. Aí vai ver, não limpou direito. Aí eu lembro que eu fazia assim. Ficava assim, deixa que eu troque essa fralda. Pelo amor de Deus. Ainda mais o pediatra. Eu trocava a fralda em 1 segundo e ele demorava 1 ano. E o menino fazia xixi em tudo quanto era lado. E tava tudo sujo, berrando. Parecia que tava
tirando a pele da criança e tava só trocando a fralda. Eu falava, deixa que eu faço. Então eu também não permitia que ele paternasse. Só que a gente tem que deixar. Exatamente, Né? mesmo que aquela criança fique berrando. Mesmo que fique berrando. E demore uma hora. Até hoje, meu marido coloca as Né? roupas trocadas. Isso, Do lado, a frente, atrás. Exatamente, eu colocar roupa, a roupa não combina com nada. O marido fala, nem vou escolher porque você vai achar ruim. Mas é isso, nada combina com nada. Mas a gente tem que permitir, isso é um trabalho que eu tive que fazer também bem profundo em mim, do tipo, ok, ele vai fazer, não vai fazer do meu jeito, mas ele vai fazer do jeito dele, eu preciso permitir que ele faça, né? Exato. E aí, no final das contas, a criança sabe, né? Ah, bom, a mamãe faz de um jeito e o papai faz de outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E precisa disso, né? Eu pergunto para todas as minhas pacientes, claro, a partir do que ela traz, do contexto ali da sessão, eu sempre pergunto como é a relação do marido com o pai dele. Porque isso pesa demais. E a gente tem todos os tipos de relação, como você falou, né? Tem o pai que foi exemplo, tem o pai... O que eu vejo hoje é que, assim, a mulher, ela vai pro consultório. Ela tá com uma questão... eu vou procurar psicoterapia, eu quero fazer psicoterapia. O homem não, ele já tem uma resistência ali. E ele sofre calado. Então, tem muitos homens feridos emocionalmente. Que estão tentando dar conta. E aí, como eles não dão conta sozinhos, isso se transforma em conflito de relação, entendeu? Então, é um exercício para nós, mulheres. Concordo plenamente com você, assim, muitas mulheres reclamam da sobrecarga, porque o marido não ajuda, não sei o quê, não sei o quê. O pai não tem papel de pai, porque o pai não ajuda. Mas também, o quanto que você permite que ele entre nessa relação. Porque quando tá na simbiose, tá ali, né? A mãe querendo o bebê só pra ela, eu troco, eu dou banho, eu dou mamar, eu ponho pra dormir. Não, até pra pôr pra dormir, você põe do jeito errado, não sei o que, você faz tudo. Não, mamadeira eu também dou. Tem mães que, né, acabam dando mamadeira, não conseguem amamentar. Mas até isso, ela quer ela fazer. Não pode ser outra pessoa, tem que ser eu. Então, aí vem a sobrecarga. Se eu nunca abro espaço para ninguém participar também dessa relação em nenhum momento, eu vou ficar sobrecarregada. Né? Então... E o problema nesse ponto, né, um pouco mais específico, é que aí o pai vai ficando cada vez mais distante. Ele não consegue entrar, E aí ele não né? consegue entrar. E a relação dele com a criança começa a ficar comprometida, a relação dele com a mulher começa a ficar comprometida. Então, aí que distancia mais ainda o casal. E aí é que ele vai, muitas vezes, direcionar tudo para o trabalho, né? Então, começa a chegar mais tarde, aí não tem momento ali de família. Isso a gente precisa olhar muito, assim. Eu já tive o caso de paciente, ela já não é mais minha paciente há algum tempo, mas através do que ela trazia, eu falei para ela, olha, eu recomendo que você converse com seu marido para ele passar por uma avaliação, porque se ele não está com burnout, ele está num pré-burnout. Então, só a partir do que ela trazia. E claro que isso afeta a relação dela, afeta a relação com os filhos, que já estava, assim, num nível bem desafiador. Então, é preciso entender todo esse contexto. E o homem, ele também tem esse papel diferente, assim, difícil, desafiador, que é como que eu vou entrar nessa relação, né? Então, ele já entra na relação como pai excluído. E a mulher precisa incluir. A gente precisa abrir esse espaço e ele também precisa ir tentando, porque senão acontece exatamente o que você falou, assim, eu desisto de tentar, não vou mais tentar. Se tudo que eu faço é crítica, também escutei isso. Se tudo que eu faço é crítica, se tudo que eu faço tá errado, não vou mais tentar, né? Só que a gente esquece que esse bebê cresce. E tanto o menino quanto a menina precisam dessa relação com o pai, precisam desse masculino. É muito importante, não é? Que vai incentivar, que é o masculino que vai jogar pro mundo mesmo, assim. Eu vou incentivar a andar de bicicleta, enquanto ela tá escalando lá o negócio, a mãe tá apavorada e o pai, deixa, ele precisa tentar, entendeu? Até hoje, assim. Então, precisa, pra criança desenvolver autonomia, autoestima, iniciativa, ela precisa também do masculino forte e do feminino forte do jeito que a gente sabe ser. Cuidadora também, entendeu? Aquela coisa do pai cortar o cordão umbilical, é bem isso. É bem ilustrativo de que eu acho que o pai é que separa aquela criança daquela mãe no bom sentido. Porque a mãe sempre vai querer proteger e não pode, e cuidado, principalmente o primeiro filho, né? E o pai que fala, não, ele vai. Não, eu vou empurrar. Não, ele vai aprender. Não, deixa ele se virar, deixa ele fazer. Isso até hoje, com os meus filhos, ainda eu fico… Ai, mas coitado, ai, mas não sei o quê. Ai, meu marido, não, deixa ele fazer, deixa ele se virar. Então, eu acho que o papel do masculino nesse ponto é muito importante. E se a gente cala esse homem muito, essa criança fica… você afeta… O filhinho da mamãe, ele fica super protegido. Ele fica aquela criança… afeta essa relação, né? Afeta a relação.
E é o que você falou, fica o filhinho da mamãe. Aí na adolescência a gente pode ter problema. Não vai pra vida. Eu sempre brinco logo na maternidade mesmo. Primeiro dia que eu chego lá, eu falo assim, olha, a mamãe tem o seio, dá de mamar. O papai tem o colo. Sabe aquele colo mais amplo, mais calmo, quentinho, confortável. Então, assim, acabou de mamar, dá pro pai. Né? Ele fica com o neném, põe para rotar, porque isso aí ela já vai conseguindo liberar, ele já vai assumindo essa parte, e aí isso tudo corrobora, né? Exato. Por que as mulheres sentem que deixam de existir como indivíduo? E como que qual é o momento que você acha que ela começa a voltar a ser mulher e não só mãe? Quando ela volta a trabalhar, depois dos 2 anos? É individual? É um pouco individual, mas vamos lá. Quando um bebê nasce, né? Então, o nosso corpo se modifica para que... uma das áreas mais afetadas é a percepção que eu tenho de mim mesma. Então, eu estou construindo uma nova relação com o mundo, com esse bebê e comigo mesma, né? Até o amor pela criança, pelo bebê, ele é construído. Não existe aquilo, nasceu, estou apaixonada, já estou, né? Já saiu, já é um amor incondicional desde o primeiro dia. Não é. E aí, ela vai vivendo isso, né? E cada relação é única, cada bebê é único. Cada bebê que entra nessa dinâmica familiar vai promover mudanças. Então, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho vai modificar essa dinâmica familiar de uma maneira específica. E vão ter momentos que ela vai começar a se incomodar. Puxa, eu tô sentindo falta daquilo que eu gostava de fazer. Não só pelo cansaço, pela sobrecarga ser um sinal, mas tem outros sinais também. Então, a gente vai trabalhando isso para que ela vá resgatando isso, né? Muitas vezes, o retorno ao trabalho faz com que ela perceba: uau, eu estava realmente precisando disso, eu estava precisando de um pouco mais de mim, né? Eu falo que o grande objetivo do meu trabalho é que essa mulher, assim, se torne de fato inteira. Como mãe, como mulher. Assim, integrar mulher e mãe não é uma tarefa fácil. E aí, normalmente, esses questionamentos vão começar a surgir depois dos 6 meses do bebê. Por quê? A introdução alimentar, eu falo que assim, é um marco muito grande, tanto para a mulher quanto para o bebê. Para o bebê a gente já sabe, mas para a mulher é quando ela começa a ser mais desnecessária. Então, entender que você é desnecessária, assim, perceber-se desnecessária pode ser um incômodo, porque aí você percebe assim, puxa, esse bebê já não tá precisando mais atenção em mim, já não tá mamando tanto, né? Ao longo, passou aí os 6 meses, ele vai aos poucos mamar menos, tá prestando mais atenção no pai, nos tios, nos outros adultos, nos outros brinquedos, daqui a pouco 9 meses tá engatinhando. Então, a alimentação é o grande portal que eu falo pro mundo. Eu amo a introdução alimentar por causa disso. Eu amo o puerpério, mas eu amava a introdução alimentar. Eu falava, ai meu Deus, eu não tenho mais esse peso também de… Pra mim, existia um peso de alimentar aquela criança, de fazer ela crescer sozinha, dar conta, apesar da coisa estar indo bem. Mas muita responsabilidade, eu sentia peso, aquilo era um peso pra mim. Eu falava, ai que bom, graças a Deus, porque agora também eu tenho um espaço maior pra poder sair no mercado, ir num shopping, resolver minhas coisas. Então, a introdução alimentar é isso. Ela mas para muitas mulheres não é, né, cara? Eu tenho mulheres que… de novo, vai se cobrar ali pra fazer dar certo, né? Para algumas mulheres falam assim, introdução, eu acho que eu fico um pouco mais, eu não tenho pressa. Sim. Sabe? Para algumas mulheres, eu vou ter que cozinhar. É engraçado isso. Eu percebo que para algumas mulheres não é tão libertador como era para mim. Pra você, como é muito individual também isso. Porque justamente pelo fato de ser desnecessário ou não. Quanto que eu tô confortável em ir me tornando desnecessária como mãe, para ir me reencontrando como mulher. Olha. Tanto é que a gente tem muitas mulheres que têm dificuldade de desmame. Eu ia falar exatamente esse isso. é o impacto. É o desmame. É o desmame. Esse é o impacto. Porque o desmame é aquele… É um luto, né? É outro luto, é outro corte que precisa acontecer para a criança também crescer, para a criança expandir. E às vezes até a maior dificuldade do desmame é a própria mãe, né? Sim. Não, total, exatamente. Gente. Eu falo, você vai ter que se relacionar com o seu filho muito mais sem amamentar do que amamentando. Independente do tempo que você amamente, se amamentar 10 anos, ainda assim você vai se relacionar mais com o seu filho sem amamentar do que amamentando. Então você vai ter que enfrentar isso aí. Você quer agora, você tem que querer muito, porque é isso. Se eu só quero mais ou menos, acaba desistindo e acaba ficando um ciclo, porque a criança vai pedir, é um trabalho para ser feito. E para aquela mulher… Mas é difícil. Para mim foi muito difícil. Eu achei que ia ser… aliás, eu achei que ia ser mais. Até que foi mais fácil
Aí que você vê que não é tanto da criança, né? Porque Não para é? eles é muito mais tranquilo. Pra gente que é muito difícil. Eu me lembro, eu fiz muita terapia para conseguir desmamar. Então. Mas é- até um é belo aí dia que ela mesma, minha filha, os meus 2 filhos, eles desmamaram com 10 meses, os 2, assim, na mesma época. Andaram na mesma época, 4 anos de diferença. Mas, assim, um belo dia, ela não quis mais. E aquilo, assim, eu já vinha trabalhando esse desmame, porque eu voltei a trabalhar, né? Eu tirava leite, eu era louca da bomba do Sim. leite congelado, né? Da ordenha. E aí, de repente, um dia ela não quis mais. Eu, como assim? Não quer mais? Mas quando a criança não né? quer. E tá tudo bem, pra ela foi tudo ótimo e eu sofri. Exato. porque Imagina é eu, isso, foi 3 anos e 3 meses. O quê? Meu segundo filho foi 3 anos e 3 meses. Tava difícil, será? Tava difícil. O último, né? Deixa eu É, o aumentar. último, Era o aproveitar, último mesmo. Ele era alérgico, né? Eu também tinha me prometido, que eu acredito tanto na amamentação, eu falei assim, enquanto ele não curar totalmente, eu não desmamo. Era uma promessa que eu tinha feito pra mim mesma. Aham. Então tinha esse peso também de falar assim, não, enquanto ele não tiver curado, eu vou continuar. Mas foi muito difícil. É Muito difícil. E aí entra isso, o componente mulher é como eu estou disposta e aberta a me tornar cada vez mais desnecessária. Então, Muito difícil. esse E na adolescência, conflito então, interno, meu Deus do céu. Então, esse conflito interno ele começa a existir aí a partir dos 6 meses, da introdução alimentar, e vai evoluindo. E a gente chega nesses quadros, assim, mulheres que com 2 anos, né? A criança já tem 2 anos, às vezes as crianças já têm 5 anos, 6 anos, e a mulher ainda não se reencontrou, ela ainda continua vivendo só para a criança. Então, aí o casamento já tá também super afetado, às vezes já não Daquele tem mais jeito, casamento, só vive junto, porque ela está só para a criança. Então, existe um momento que é necessário, é saudável para a mulher, de fato, se reencontrar como mulher, para que o casal também possa existir, né? O casal, ele vem antes dos filhos. Então, vamos preservar essa relação, vamos cuidar dessa relação para que cada um exista como homem e mulher, depois como pais e depois a gente olha a criança, né? Então, são muitas elaborações e isso leva tempo, é um processo mesmo. Como a maternidade, eu sempre investigo, né? Como que a gestação chegou na sua vida, como esse relacionamento se consolidou, enfim, era uma gestação desejada, não desejada, como que foi o parto, porque tudo isso impacta no puerpério e na minha elaboração com a maternidade, na minha transformação, na minha relação com a maternidade, com o ser mãe, que é um processo, Uma coisa construção. que eu acho que funciona muito, não sei o que você acha, é quando o homem, ele cuida bastante da mulher. Só que olha que loucura, quando eu tive meu filho, eu ficava muito brava com meu marido, porque ele queria cuidar de mim e não do neném. Que eu achava que ele tava, tipo, não ligando pro meu filho, entendeu? Tá. Eu acho que ele Não estava enxergando Eu acho que o seu ele não filho. tava enxergando a importância de cuidar do nenê. E ele me ligava e perguntava, como é que você tá? Não sei o quê. E aquilo me incomodava. Cada vez que ele, quanto mais. E hoje, depois eu entendi, e depois com o meu segundo filho foi mais tranquilo, de que eu precisava ser cuidada para estar bem para cuidar das crianças. Mas eu não enxergava desse jeito. Então, é tudo uma percepção de como você se sente sozinha e de como você lida com todas aquelas variáveis e porque você me falou, não é o que acontece, é como você enxerga que acontece, né? Sim. E depois, de repente, assim, ele tava certo, porque depois, quando eu fui ver, é muito importante que tenha alguém olhando pra mulher, e normalmente é o marido mesmo, até em Sim. relação aos filhos, né? Não, peraí, ela é minha mulher. Tem até uma psicóloga que fala, se o filho tá maltratando a mãe, que ele fala assim, você não vai falar assim com a minha mulher. E enquanto isso exato. segura a criança, porque é isso, tipo assim, não, eu sou o alfa que eu tô mandando aqui, sou eu aqui, eu estou aqui, né? Sim. Isso é muito importante, mas eu não olha só, eu não conseguia enxergar dessa maneira. Como que o estado emocional da mãe influencia no desenvolvimento do bebê? Bom, influencia além da disponibilidade emocional, né? Como que essa mulher está favorecendo esse bebê se desenvolver. Então, é que eu me lembrei de uma história aqui, assim, de uma babá que foi trabalhar na casa de uma pessoa e tinha uma criança de 1 ano que vivia basicamente o dia inteiro no chiqueirinho. Então, se a mãe não tá bem, ela não estimula, não basta só alimentar, não basta só ter rede de apoio, não basta só ter alguém que cuide para o bebê. Assim, o bebê ficava o dia inteiro no chiqueirinho, tava sujo, tava com o cabelo
comprido, assim, sabe? Não estava bem cuidado. A babá viu que o bebê não estava bem cuidado, né? Então, você vê como isso é... Assim, pra mim chamou muito a atenção a história que eu ouvi. Eu nem conhecia a mãe, nem conhecia esse bebê, nem nada. Mas assim, então, quando a mãe não está bem, é Nada tá exatamente bem, isso. né? Nada tá bem. Nada O que tá bem. a mãe, a mulher, Ela é o centro, né? pilar da casa. Ela é. Se a mãe Exatamente. não está Sempre, bem né? emocionalmente, Exatamente. É. se a mãe não tá bem emocionalmente, a casa vibra num outro fluxo, assim, numa energia diferente. As crianças chegam em casa e ficam irritadas. É Aí isso. você fala, nossa, mas tava tudo bem no É. carro. Tá, entrou em casa, já não tá. Alguma coisa É. ali. Então, não é só organizar, cuidar das coisas, fazer as coisas funcionarem. É você tá conseguindo funcionar em seu pleno desenvolvimento também para ser saudável para essa criança, para essa família, né? Então, Para essa criança se desenvolver. se desenvolver. Então, se eu tô bem, eu consigo estimular, eu consigo, puxa, entender, né? Eu vou na pediatra, eu escuto o que ela tá falando, eu entendi o que ela tá falando, porque vocês devem ver no consultório, às vezes a mãe tá lá, mas também ela não tá lá, ela tá em Sim. outro lugar. É. Porque tem um cansaço, a sobrecarga, tem mil coisas, mas assim, o que tem mais por trás disso, né? Então, vamos cuidar. Então, não basta só, de fato, a gente alimentar, a gente tem que se conectar, né? Essa conexão é Presença. vínculo, né? É. Presença, entrega. Vou fazer algumas perguntas para você responder. Vamos lá. Uma frase que toda mãe precisa ouvir no puerpério. Você não vai dar conta de tudo e você não tem controle sobre nada. Ah, adorei. Maravilha. O maior erro que as mães cometem sem perceber. Tentar dar conta de tudo, tentar controlar tudo. Não deixar o marido participar. Não deixar o marido participar, é verdade. Se você pudesse mudar uma coisa na maternidade moderna. Eu mudaria isso, essa autopermissão que a mulher precisa se dar para descansar, sabe? A gente foi criada, né, nesse intuito, assim, seja independente, faça o seu, não dependa de ninguém, até ou porque a gente ouviu, ou pelas histórias que a gente vivenciou das Isso. nossas mães, das nossas avós. Os valores que nos foram passados, né? Os valores que foram passados, e isso colocou a gente num lugar de luta muito pesado. Então, a mulher trava batalhas internas com ela mesma. De que, nossa, isso Performar, eu né? tenho que Performar. performar, eu tenho que dar conta, eu não posso perder o controle, isso aqui tem que estar tudo... Porque o controle também é uma forma de segurança, né? Então, assim, eu preciso cuidar de tudo. Só que você também pode descansar, sabe? A gente aprendeu tanta coisa, mas a gente não aprendeu a descansar. A gente também tem que aprender a ser cuidada, né? A ser cuidada, que é aprender a receber, né? Aprender a É receber. isso. A gente tá muito assim para dar conta de tudo. A gente dá conta de tudo. A gente toma conta de tudo, toma conta da casa, do filho, da profissão, né? Super profissional, performance. E aí, de repente, você não se deixa ser cuidada. É difícil isso. E o que você diria para uma mãe exausta hoje? Sai de casa, pega seu bebê, sai de casa, vai pro parque, vai passear, come uma comida gostosa. Assim, tentar resgatar alguma coisa daquela mulher de antes, sabe? Se Ouvir une a uma outras música. mães, conheça outras mães na mesma situação também, ajuda. Isso ajuda demais, assim. Eu tenho um grande intuito de reunir essas mulheres em comunidade, porque eu vejo que hoje as mulheres sofrem muito sozinhas. Elas estão solitárias. Isso. Tem grupo de tem essa WhatsApp, troca, né? tem internet, tem Instagram, mas ela, no fundo, ela tá ali sozinha com os problemas dela. E os problemas dela são comuns a tantas outras mulheres, entendeu? Então, quando a gente se reúne em comunidade, isso é uma sustentação emocional também que a gente está se dando. Então, chama uma amiga, A minha vizinha de porta tem, né, um filho que era 1 mês mais velho que o meu filho. A gente se uniu tanto. Ai, que maravilha. A gente se uniu tanto, as portas ficavam abertas e a gente ia na casa de uma de outra. Gente, o meu puerpério foi assim, outra coisa. E todas as noites a gente ficava junto, botava eles pra brincar, ficava conversando, abria um vinho. Era muito bom. Excelente. Até isso a gente tá perdendo hoje em dia, né? É Porque os isso, elevadores já vão direto pro apartamento. É isso, Você nem verdade. encontra Tem mais vizinho, vizinhos, verdade, né? Então, verdade. a gente tá perdendo essas coisas. Mas vê que tem alguém no condomínio, Muito. fala com a pessoa, vamos descer juntos, vamos colocar eles pra brincar juntos. O que mais adoece emocionalmente as mães hoje? Eu acredito que é essa solidão. E de novo, tentar dar conta de tudo sozinha, sabe? Não se abrir. Porque a mulher também, ela tem um medo de se abrir. Porque assim, se eu me abrir, eu tô mostrando que eu não dei conta. Que eu tô fraca, que eu falhei. É o medo de falhar, né? Então, acho que esse medo de falhar tá adoecendo muito as mulheres.
E se a gente cuidasse melhor da saúde mental da mãe, você acha que teríamos crianças mais saudáveis? Muito, muito. Porque existe uma autocobrança, uma autocrítica muito grande, né? Então, se eu não cuido dessa autocobrança, dessa autocrítica de que também, de repente, meus filhos têm que performar. Ah, o coleguinha começou a escrever, o meu não. Aí tudo vira um problema, né? A gente está vivendo uma sociedade hoje também que tudo vira um problema. Tudo tem que ter um diagnóstico, tudo tem que ter uma medicação, tudo tem que ter uma solução rápida. E a criança não demanda solução rápida, né? A criança demanda olhar. Perfeito. Então, se a gente olhar para a mãe, a gente olha para a criança com tempo para entender, para ela dar vazão para a infância dela, né? Então, é isso. Kai, eu amei, eu amei, eu amei. Nossa, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Eu acho que a gente falou bastante coisa, acho que vai ajudar. Eu acho que ficou perfeito, a gente entrou em tudo que precisava, né? Nossa, ficou muito melhor que eu imaginava, a gente falou de tanta coisa. Perfeito, ficou ótimo, adorei, Feliz obrigada. também. Te agradeço Eu muito, que viu? agradeço.